A 10 de maio celebra-se o Dia Mundial do Lúpus, que afeta 5 milhões de pessoas em todo o mundo, entre elas estão as cantoras Lady Gaga e Selena Gomez. Esta doença autoimune é caracterizada pela produção de vários anticorpos, ou seja, anticorpos que atacam o próprio organismo. O tipo de autoanticorpos mais comuns são os que afetam o núcleo das células. As consequências do lúpus são devastadoras, já que cria anticorpos contra as estruturas essenciais à nossa vida. Não se sabe o porquê do corpo produzir esses anticorpos. Existe provavelmente uma associação de fatores genéticos, pois a doença é mais comum quando há historial familiar positiva e fatores ambientais ainda não identificados. A doença é 9 vezes mais comum entre mulheres do que entre homens e verifica-se em todas as idades, sendo mais prevalente entre os 20 e 40 anos. O lúpus é uma doença de difícil tratamento e, em casos graves, requer o uso de drogas imunossupressoras pesadas. Ao mesmo tempo que é um desafio tratá-la, é uma patologia que mostra o quanto a medicina avançou nas últimas décadas, pois na década de 50, mais de 60% dos pacientes morriam antes de completarem 5 anos de doença. Já hoje em dia, 80% sobrevivem por pelo menos 20 anos. O diagnóstico de lúpus é feito através de testes clínicos, dos quais a dosagem de anticorpos no sangue é o mais importante. O principal anticorpo contra proteínas do núcleo das células é o anticorpo antinuclear, de sigla ANA ou FAN. O FAN pode estar positivo em pessoas normais não portadoras da doença. Por essa razão, a sua presença não é necessariamente confirmação da doença, mas a sua ausência afasta o diagnóstico de lúpus em quase 100%. Dois outros anticorpos muito associados ao lúpus são o anti-SM e o anti-DNA. A presença de sintomas típicos, FAN positivo, e um desses dois anticorpos é o necessário para que se confirme o diagnóstico de lúpus. Em 2011 foi aprovado mais um medicamento para o lúpus. Este é um anticorpo sintético contra os nossos linfócitos B, as células de defesa que produzem os autoanticorpos do lúpus. Em casos muito graves, como pacientes com vasculite difusa, hemorragia pulmonar e lesões neurológicas, pode ser necessário tratamento com plasmaférese. Este consiste na remoção de elementos prejudiciais para o organismo do plasma sanguíneo, feito através de máquinas específicas. O objetivo no contexto do lúpus é reduzir o número de autoanticorpos circulantes. A intensidade dos sintomas varia de pessoa para pessoa, podendo ser ligeiros ou graves. Os mais comuns são articulações dolorosas e inchadas, febre, dor torácica, perda de cabelo, úlceras na boca, aumento do volume dos gânglios linfáticos, fadiga e uma erupção cutânea vermelha, mais comum no rosto. Contudo, com um bom acompanhamento médico e com uma vida equilibrada, é possível contornar esta doença, tal como a Lady Gaga e a Selena Gomez.